pode ser feito, o que que deve ser feito na unidade básica, né, no consultório. Nós devemos sempre conversar, então, sobre concepção, preservação da fertilidade, atentar para a idade do casal e os hábitos de vida, falar sobre prevenção de infertilidade, que a gente comentou já de uma maneira mais exaustiva, cuidados pré-concepcionais, então, além de investigar a paciente para se ver ácido fólico, orientar um estilo de vida saudável, fazer a mesma abordagem com o parceiro, exceto a prescrição de ácido fólico, propedêutica básica do casal, indução de ovulação é possível que nós realizemos, eu vou falar um pouco a respeito disso, incluindo relações programadas, né? Encaminhar um especialista no momento certo. Então, aqui é importante que nós identifiquemos aquele perfil de paciente, né? Aqui, que já tem um diagnóstico, uma causa definida, e que eu vou poder encaminhar para o ambulatório de infertilidade. Nós temos aí ambulatórios mais centralizados no município de São Paulo, né? Temos ambulatório na Santa Casa, temos ambulatório no HC, ambulatório na Unifesp, são ambulatórios, temos um ambulatório no próprio Hospital Santa Marcelina. Há razões, então, para encaminhar o especialista, que a gente já falou, né? Idade avançada, obstrução tubária, alterações seminais importantes, eu vou ensinar vocês a identificar, né? Teste de reserva ovariana alterado, a gente consegue fazer esses testes na própria unidade básica de saúde. Falência de resposta à conduta expectante, também é um ponto importante, né? A conduta expectante é uma conduta expectante ativa. Nós vamos fazer um acompanhamento em equipe multiprofissional. A partir do momento que eu diagnostiquei infertilidade dentro daquelas causas, elaborar um projeto terapêutico singular, né? Incluir essa paciente nos nossos grupos de modificação de estilo de vida, que podem ter vários nomes, né? Grupo de práticas corporais, grupo de exercício físico e assim por diante. Quando eu tenho uma infertilidade relacionada à endometriose, também será um paciente que eu devo encaminhar com uma velocidade maior para o ambulatório de infertilidade. Eu tenho endometriose confirmada, nós vamos fazer esse encaminhamento oportuno ao ambulatório de infertilidade. O que que não deve ser feito no consultório, né? E aí, nós na atenção primária fazemos muito bem a prevenção quaternária. Cirurgia sem um bom planejamento, na verdade, dificilmente vai acontecer com a nossa escassez de vagas para o ambulatório de infertilidade. E, por outro lado, deixar de ser conservador com os ovários, caso tenha uma indicação de cirurgia, isso pensando lá no fertileuta, né, no ginecologista que cuida de infertilidade. Indução de ovulação mais do que 3 a 6 ciclos, né, é uma regra que eles utilizam. Reter a paciente em casos de baixa chance de gravidez espontânea, então também não demorar para encaminhar aquela paciente que verdadeiramente tem indicação. Um tempo prolongado de tentativa, uma idade mais avançada, um fator desfavorável, como endometriose, como fator masculino desfavorável. Quando iniciar a propedêutica de infertilidade do casal, nós já falamos exaustivamente. Lembrar da avaliação mínima, né? Envolve história, exame físico é importante que nós realizemos. Ele pode identificar uma causa, uma sinéquia, por exemplo, é identificar uma causa importante de infertilidade que pode ser reconhecida nesta manobra do exame físico. Ultrassonografia transvaginal, espermograma, avaliação de permeabilidade tubária, né, que eu posso realizar com esterossalpingografia, por exemplo. É um exame também que vem pouco para a nossa região leste, mas quando bem solicitado, nós acabamos conseguindo, geralmente em ambulatórios mais centrais, tá? Não é realizado, por enquanto, nos nossos hospitais dia, né? Avaliações aqui indicadas apenas em situações específicas, né, e não na abordagem geral do casal infértil. Temos a possibilidade de laparoscopia, esteroscopia, testes masculinos, né, a gente tem possibilidade de fragmentação de DNA, teste pós-coital, pesquisa de trombofilias, testes imunológicos, cariótipo, biópsia endometrial. Aliás, nós temos alguns relatos de casos de unidades nossas, né? Síndrome de Morris, por exemplo, síndrome de diferenciação sexual, tá bom? Quando o pessoal suspeitou e investigou corretamente, fez diagnóstico, né? Então, também deixar aí dentro dos diagnósticos diferenciais, biópsia endometrial, dosagens hormonais com LH, FSH, prolactina, estrogênio, progesterona, androgênios, né? Estradiol, progesterona, androgênios, temperatura basal
Inibina B, que não está disponível para nós, ressonância magnética de pelve, dependendo da situação, né, considerando aí a endometriose, seria um exame possível de realizarmos. Então, para resumir, nós vamos orientar sobre hábitos de vida, isso é muito importante, já iniciar a prevenção da infertilidade desde a manifestação do desejo de gestar, realizar, né, o citopatológico, realizar os exames de rastreamento conforme indicação, orientação sobre ISTs, orientação sobre reprodução, métodos e medidas anticoncepcionais, falar sobre o futuro conceptivo. Aqui é muito importante abordar o casal também em relação à frequência das relações sexuais, né? Em geral, nós vamos recomendar uma frequência que não precisa ser perfeita, mas relações sexuais em dias alternados, né? Ao menos 3 dias na semana de relações sexuais, aquele casal que pretende engravidar, relações sexuais sem o uso do preservativo, né? Para eu poder recomendar dessa maneira, é super importante testar para ISTs, examinar os pacientes para ISTs antes de aconselhar a realização de relações sexuais desprotegidas. Para quem que eu vou indicar um teste de reserva ovariana? Já fiz a propedêutica básica que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Já fiz anamnese, exame físico, solicitei ultrassonografia transvaginal, espermograma, orientei modificação de estilo de vida, perda de peso, parar o tabagismo, parar alcoolismo e outras drogas. Para quem que eu faço um teste de reserva ovariana? Para paciente que tenha mais de 35 anos, tem história familiar de menopausa precoce, tem a presença de um ovário único, né? Fez uma cirurgia previamente em outro ovário, teratoma, né? Câncer ovariano, neoplasia de ovário, fez uma ressecção, tem ovário único, ou por outros motivos. A paciente submetida à quimioterapia, ao casal que tem infertilidade sem causa aparente, baixa resposta à estimulação com gonadotrofinas, aqui eu já vou mostrar para vocês como pode ser feito, e pacientes candidatas à reprodução assistida, eu vou mostrar os critérios para vocês. Continuando aqui, a média de tempo para paciente buscar atendimento, já tinha dito anteriormente, é de 4 anos, né? E após o acesso no OVS, é uma média de 3 anos para acesso ambulatório de infertilidade. Isso é o que nós temos aí em fila hoje, tá? Mas pode ser que se demore até mais tempo. 30 a 40% dos casais vai acabar sendo considerada infertilidade sem causa aparente, mas é porque ainda está faltando uma investigação mais aprofundada. Só aqui detalhando um pouco mais, antes da gente entrar na investigação específica, pessoal, lembrar, né, a gente já falou da história clínica, falamos aqui exaustivamente, mas lembrar dos exames laboratoriais também para a paciente, né, e para o parceiro. Aqui no parceiro, né, como a gente falou da história clínica da mulher, vamos falar da história clínica do homem. É importante avaliar problemas de ereção também, problemas de ejaculação, uso de lubrificantes, né, disfunções sexuais em geral. É super importante lembrar de fazer essa abordagem e é comumente esquecida. A avaliação do homem é uma causa importante, como nós vimos, 35% das causas de infertilidade, né? Em geral, o que as equipes costumam fazer? Solicita espermograma, né? Tá a paciente ali na consulta, nós estamos somente investigando a paciente e esqueço de avaliar a qualidade da relação sexual, a frequência, né? E os problemas relacionados à função erétil e à ejaculação precoce, que são muito prevalentes, tá bom? Então, lembrar de avaliar, lembrar de convocar o parceiro para fazer a investigação da infertilidade conjugal, o próprio nome já diz, né? Então, não é só espermograma na avaliação do parceiro, tá? Uma primeira questão que eu queria desmistificar aqui com vocês. Aproveita, tem que fazer o exame físico também do parceiro, não é só da paciente. Avalie se o paciente tem o estágio 5 de Turner, né? Se ele tem uma bolsa testicular volumosa, se ele tem presença de penificação em padrão masculino, se tem o pênis do tamanho do paciente adulto, é importante, né, geralmente negligenciado, importante já aproveita para avaliar a presença de corrimento uretral, avalia também a presença de atrofia testicular, criptorquidia ou mesmo
varicocele clínica, que pode estar relacionada à oligoespermia, à zoospermia, não é mesmo? Então, aqui nós temos o pulo do gato, pessoal, não é só espermograma, tá bom? Às vezes o paciente tem um espermograma normal, né, tem uma concentração, um volume, uma morfologia, motilidade dos espermatozoides adequada, mas o paciente tem uma disfunção erétil, né, que é, muitas vezes a parceira, a mulher, não revelou na consulta, eu preciso convocar o parceiro para realizar a investigação do parceiro, tá bom? Muito importante lembrar também dos exames laboratoriais do parceiro, fazer aí a sorologia do parceiro, espermograma. Se eu tenho um espermograma alterado, avaliar a testosterona total, FSH e LH também, né? Verificar as gonadotrofinas do parceiro, tá certo? Em relação aos exames de imagem, nós vamos solicitar, em primeiro lugar, para a paciente, para avaliar fatores uterinos e até fatores ovarianos. Ultrassonografia transvaginal faz parte da propedêutica básica, avançando um pouco a esterossalpingografia, que é diagnóstica e terapêutica. Do ponto de vista do parceiro, identifiquei alguma alteração possível na anatomia, né, no exame físico, ultrassonografia de bolsa escrotal com Doppler, né, se houver dúvida aí em relação ao exame físico. Tem um volume testicular diminuído, tem alguma alteração identificável ao exame físico, é possível prosseguir na investigação.